não é realmente algo que queremos repensar. Então vai ser difícil. Esse cara está obcecado por mim e voou para Nova York para tentar me encontrar. Devido à natureza pessoal da World Wide Web, muitos youtubers lidam com alguns fãs que constroem relacionamentos parasociais com eles. E, enquanto em muitos casos isso pode ser inocente o suficiente, eu queria falar sobre os casos degenerados hoje de perseguidores que foram muito além do aceitável. Gavin Free tem sido uma das figuras mais duradouras do YouTube, desempenhando um papel chave em alguns dos conteúdos mais bem-sucedidos da plataforma quando estava evoluindo de um site para vídeos de gatos para um caminho de carreira legítimo para os criadores. Embora ele tenha se tornado bem conhecido como membro do Rooster Teeth, Gavin também se tornou um dos rostos mais reconhecíveis da plataforma nos anos 2010, através de seu trabalho no The Slow Mo Guys, que acumulou milhões de inscritos e manteve seu sucesso desde o seu lançamento. Meg Turney também é uma figura de longa data na comunidade. Ela começou a criar conteúdo como cosplayer e vlogger, mas alcançou um público muito mais amplo quando assumiu um papel de apresentadora no SourceFed em 2012 e cultivou um público dedicado próprio enquanto continuava a aprimorar suas habilidades. Em 2014, ela saiu do SourceFed e assumiu cargo similar na Rooster Teeth. Onde ela ficaria por 2 anos durante esse tempo, ela conheceu Gavin e os dois começaram um relacionamento que continua até hoje. Em 2019, o casal apareceu de repente nas manchetes, mas não por seu trabalho no dia 26. Um fã obcecado chamado Christopher Erica Giles fez uma viagem de 11 horas de Albuquerque, Novo México, até a casa das celebridades em Austin, Texas, e invadiu a casa. O jovem de 23 anos entrou pela porta dos fundos. Por volta das 13h40 da manhã, armado com uma pistola, Free e Turney foram acordados pelo som de um tiro e vidro quebrando e rapidamente se esconderam dentro do armário do quarto. Eles discaram 911 e conversaram com o despachante durante todo o calvário, permanecendo silenciosos enquanto Giles se movia pela casa. O jovem fanático não conseguiu encontrar o casal do YouTube e decidiu fugir. Ele deixou a casa e voltou para o seu sedan Lincoln, justo quando os carros da polícia chegaram para interceptá-lo enquanto ele saía da garagem. 2 policiais pararam o lunático e ordenaram que ele mostrasse as mãos. Em vez disso, eles relataram que Giles atirou neles e eles rapidamente se abrigaram. O policial Matthew Jackson revidou, mas apenas algumas balas foram trocadas. A polícia ouviu mais um tiro de dentro do carro de Giles, e quando se aproximaram do veículo, eles o encontraram morto dentro, com um único ferimento de bala auto-infligido. Uma pistola calibre 45 foi encontrada ao lado de seu corpo. Meg e Gavin foram rápidos em reconhecer publicamente o incidente, embora não tenham participado de nenhuma entrevista formal a respeito. A medida provavelmente visava proteger a privacidade recentemente invadida deles e desencorajar outros fãs instáveis de repetirem as ações de Giles. Cada um deles tweetou para tranquilizar seu público de que estavam bem e para agradecer ao Departamento de Polícia de Austin pela rápida resposta. Gavin também discutiu brevemente o incidente em um episódio do podcast Rooster Teeth. Obrigado por todo o apoio online. Foi um momento muito desagradável. E também um grande obrigado ao Departamento de Polícia de Austin pela resposta incrivelmente rápida. Durante a investigação policial de Giles, seu motivo para a invasão domiciliar ficou claro. Seu telefone, que havia sido recuperado, continha várias notas detalhando seus sentimentos em relação ao casal. Aparentemente, ele havia desenvolvido um carinho por Turney através de seu conteúdo que evoluiu para uma obsessão, enquanto ele ressentia Gavin por seu sucesso e o estilo de vida que ele conseguia manter através disso. Uma nota até dizia: "Eu quero que Gavin fique livre para morrer sozinho sem filhos." Um relatório policial, após revisar as filmagens da invasão à casa de Giles, determinou que o intuito do invasor era apenas causar danos a algum morador, tornando ainda mais sortudo o casal ter sido encontrado na noite da invasão. Após essa noite angustiante, a doutora Angeline Close Scheinbaum, professora associada da Universidade do Texas, comentou publicamente sobre o incidente, rotulando as ações de Giles como um exemplo claro de interação parasocial, um termo que você ouvirá muito ao longo deste vídeo. Ela descreveu essa relação que normalmente surge entre uma celebridade e um fã como uma conexão unilateral onde um espectador acredita que está intimamente ligado a outra parte que, citando, pode ou não estar ciente da existência dessa pessoa,
Embora as emoções que essas relações podem provocar sejam reais, as conexões não são, e esse apego pode ser perigoso. Essa fixação, que muitas vezes nasce ao consumir tanto da vida pessoal de alguém como entretenimento, é um problema generalizado que piorou na era da internet. Ei pessoal, antes de prosseguir com o vídeo, gostaria de saudar o novo projeto One of Ten, fundada pelos meus amigos Internet Anarchist e Trust Me Bro. Esta é uma comunidade para pequenos e aspirantes youtubers, oferecendo conhecimento fundamental respaldado por experiência e resultados. Por que sou fã deste projeto? É porque ele é administrado por verdadeiros youtubers que tiveram sucesso e não algum guru falso. Você terá acesso gratuito a guias criados com base na experiência, além de seminários mensais ao vivo que o treinarão sobre tudo relacionado ao YouTube. No dia 19 de agosto, às 18 horas Eastern Standard Time, farei uma sessão de perguntas e respostas para responder suas dúvidas sobre o YouTube, baseado em meus 15 anos de experiência na plataforma. Para conferir gratuitamente, clique no link na descrição abaixo. Em 2009, Christina Grimmie começou a postar vídeos no YouTube, fazendo covers de músicas populares e construindo uma audiência de fãs que podiam ver um potencial para um sucesso maior no futuro. Durante esse tempo, ela também cultivou amizades com outros criadores famosos como Shane Dawson, fazendo um nome para si mesma em um momento em que a popularidade na internet estava atingindo um ponto de virada. Mas ela tinha ambições maiores do que apenas fazer vídeos quando lançou seu EP de estreia em 2011. Atingindo 1 milhão de inscritos no YouTube logo depois. A partir daí, ela continuou a avançar com sua própria carreira musical, dobrando seus inscritos e lançando seu primeiro álbum completo em 2013. Ela alcançou um sucesso ainda maior um ano depois, quando fez uma audição para a 6ª temporada do The Voice. Os 4 jurados reconheceram seu talento, mas ela optou pela mentoria de Adam Levine, do Maroon 5. Apesar de ter ficado em 3º lugar na competição do programa, Levine decidiu contratá-la para sua gravadora. A partir daí, Christina manteve-se ocupada lançando singles e colaborações nos anos seguintes, com um segundo EP em fevereiro de 2016. O álbum foi intitulado Side A, e ela disse que esperava lançar um álbum completo em seguida. Mas esses projetos nunca se concretizariam, e a carreira de Grimmie estava prestes a chegar a uma parada horrível. Em 10 de junho de 2016, Christina fez um show em Orlando, Flórida. Após a apresentação, ela autografava do lado de fora, encontrando diversos fãs. Às 22 horas e 24 minutos, ela foi abordada por Kevin James Loibl, um jovem de 27 anos que viajou de sua casa em St. Petersburg, Flórida, para ver o show. Mas sua real intenção foi revelada quando alcançou Grimmie na fila. Ao abrir os braços para um abraço, ele sacou uma arma e atirou. Uma testemunha relatou ouvir 3 estampidos, provocando pânico e dispersão da multidão. O irmão de Christina, Mark, que também era seu guitarrista, entrou em ação, derrubando Loibl no chão. Mais tarde, ele diria à imprensa que o atirador se destacava na multidão, pois era muito mais velho do que a maioria dos fãs de Christina. Os 2 homens lutaram brevemente até que Loibl se soltou e recuou contra uma parede. Quando a segurança chegou ao local, ele atirou fatalmente na própria cabeça. Quando o caos passou, Grimmie também foi declarada morta, deixando o mundo em choque completo com a repentina do crime. O assassinato seguido de suicídio lembrou o caso de Mark David Chapman, obcecado por John Lennon, astro dos Beatles, antes de matá-lo. Conforme a polícia investigava Loibl, uma obsessão semelhante veio à luz. Ele também parecia ter vindo preparado para causar ainda mais danos. Ao examinar seu corpo, foram encontrados 2 carregadores de pistola, uma faca tática, uma chave de quarto de um hotel Marriott próximo e um ingresso para o show de Grimmie. Esses carregadores eram para um par de pistolas que o assassino havia adquirido poucos dias antes do evento. Quando os oficiais foram ao hotel e mostraram ao gerente da recepção uma foto de Loibl, o perpetrador foi imediatamente reconhecido e teria agido de maneira estranha desde que chegou à cidade no dia anterior. O dispositivo pessoal do assassino não trouxe muitas respostas. Seu telefone foi encontrado criptografado e o disco rígido do seu computador parecia ter sido destruído de propósito. Ao examinar o telefone de Grimmie, não foram encontradas mensagens ameaçadoras de Loibl, e aparentemente eles nunca tiveram contato antes de 10 de junho. Mas quando a polícia começou a interrogar conhecidos do atirador, suas motivações ficaram mais claras.
O pai e o irmão de Loibl disseram que ele raramente saía do seu quarto, exceto para ir trabalhar, e nenhum deles se lembra de ouvi-lo mencionar Grimmy antes do tiroteio, nem nunca o viram com uma arma. Um hábito que eles notaram foi que ele passava muito tempo no seu computador no quarto, onde suas janelas foram encontradas cobertas com papel alumínio e cortinas pesadas, bloqueando a luz. Os colegas de Loibl tinham histórias relevantes para contar, relembrando que ele era provocado pelo que presumiam ser apenas uma paixão inofensiva pela jovem cantora. Ao menos 5 deles sabiam dessa obsessão, pois o encontraram sozinho assistindo aos vídeos dela em seu posto de trabalho e o escutaram falar sobre ela com frequência. O supervisor de Loibl, Luke Dahl, nunca ouviu seu colega de trabalho mencionar a cantora diretamente, mas foi uma vez abordado por outro funcionário que disse que sua amizade com Loibl estava em risco por causa do que foi chamado de citação, infatuação irrealista com Christina Grimmie. Essa não foi a única relação na vida de Loibl que foi afetada por sua obsessão pela artista. Corey Dennington, que se autodenominou o único amigo do assassino no mundo, contou à polícia que sua ilusão havia surgido ao longo de um ano. Loibl aparentemente passou a maior parte de seu último ano na Terra monitorando Christina através das redes sociais, e todos em sua vida o viram passar por mudanças físicas graduais e dramáticas. Antes do tiroteio, ele emagreceu cerca de 23 kg, alargou os dentes, fez cirurgia a laser nos olhos e transplante de cabelo. Dennington informou à polícia que Loibl havia feito tudo aquilo por Grimmie. É triste que este homem tenha ido a extremos para se auto-aperfeiçoar, mas por razões tão distorcidas que tudo foi em vão, pois ele nunca buscou a ajuda mental que tanto precisava. Cerca de 2 meses antes da cantora ser assassinada, Dennington disse que percebeu que essa fixação não era normal. Sempre que ele tentava confrontar seu amigo sobre o problema, no entanto, Loibl ficava citando irritado e defensivo, e até ameaçou terminar a amizade porque Dennington não acreditava em seu futuro com Christina. Embora Loibl nunca tenha explicado o que faria se encontrasse a cantora, ele frequentemente se referia a ela como sua alma gêmea. A visão distorcida do homem sobre essa conexão ficou mais clara 5 dias antes de um show sombrio, quando o assassino disse a Dennington que o amava e que estava, citando, cansado e pronto para acender. Após o tiroteio, o agora ex-amigo lamentou não ter notado o sinal de alerta mais cedo, mas ele nunca tinha ouvido seu amigo mencionar qualquer ato de violência, então, como o resto do mundo, ele ficou chocado ao descobrir o que havia acontecido. Embora o motivo exato ainda seja desconhecido, a maioria supõe que ele concluiu que se não pudesse ter um relacionamento com a estrela pop, ninguém poderia, levando-o a tirar a vida dela naquele dia. Independentemente disso, o assassinato de Grimmie provocou uma forte reação de seu público. Colegas e entes queridos todos expressaram incredulidade diante da brutalidade inesperada do ataque. Sua amiga Bria Kelly logo tomaria uma atitude e lutaria para aprovar uma lei que aumentaria as medidas de segurança para locais como o onde Grimmie morreu. Outra amiga, Ashley Nicole, disse que Christina nunca se preocupou abertamente com a segurança, pois mantinha uma relação tão aberta e calorosa com seu público. Seus antigos amigos do YouTube compartilharam esse carinho também, e ela recebeu uma homenagem no Stream Awards de 2016, que foi apresentada com lágrimas por Shane Dawson. Christina Grimmie era uma das minhas pessoas favoritas, não só porque ela era carinhosa e humilde, e sempre fazia as pessoas se sentirem importantes, mas porque a primeira coisa que ela disse quando me conheceu foi: "Oh meu Deus, seus vídeos são realmente nojentos, mas por algum motivo eu te amo." Em 17 de junho, Grimmie foi sepultada em uma cerimônia privada em sua cidade natal, New Jersey, em um serviço que foi pago por seu mentor Adam Levine. Dias depois, a polícia encerrou a investigação sobre Kevin Loibl, restando apenas a tristeza pela perda. A próxima história envolve outra figura notável dos primórdios do YouTube, Jenna Marbles. Desde sua estreia em 2010, a popularidade de Jenna disparou, enquanto ela produzia esquetes de comédia e vlogs que acumulariam quase 2 bilhões de visualizações. Por mais de uma década, ela ganhou 20 milhões de inscritos e permaneceu uma figura-chave na plataforma. Mas como muitos comediantes ousados do início da internet, seu trabalho passado eventualmente voltou para assombrá-la.
Em 25 de junho de 2020, Jena Mallory fez um pedido de desculpas em resposta a um vídeo seu de 2011 que havia ressurgido. No vídeo, Jena havia feito uma imitação da rapper Nicki Minaj com blackface. Por causa disso, ela anunciou que estava escolhendo se aposentar completamente do YouTube e logo desapareceu totalmente das redes sociais. Desde então, as poucas atualizações que o público de Jena conseguiu receber vieram de seu marido, Julian Salamita, que também trabalha como criador de conteúdo no YouTube e Twitch. Porém, em 2 de janeiro de 2023, uma postagem no Instagram do casal chocou os fãs. Segundo ele, uma mulher invadiu sua casa naquele dia, entrando pela porta dos fundos e surpreendendo Julian. Aparentemente, essa foi a segunda vez que a perseguidora passou pela casa deles naquele dia, mas a tentativa de entrar ainda surpreendeu. A postagem de Julian revelou que a invasora assediava o casal em casa por 2 meses antes do incidente. Ele afirmou que nem ele nem sua esposa tinham ideia de quem ela era, então ele não sabia o que esperar dela uma vez que o assédio escalou a este ponto. Percebendo a situação, Julian reagiu rápido, subjugando-a com spray de pimenta e trancando-a do lado de fora. Em segurança, ele acionou a polícia, que prendeu a mulher após levá-la a um hospital próximo. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou a prisão pouco depois na mesma manhã. O incidente aconteceu semanas após Salamita anunciar seu casamento com Jena, após 9 anos juntos. Um relacionamento atentamente observado e documentado durante seu desenvolvimento. É provável que essa mulher estivesse seguindo-os de mais maneiras do que uma por um longo tempo. Julian optou por não compartilhar os detalhes deste assédio antes para proteger a vida pessoal de sua família, e só falou quando soube que os meios de comunicação planejavam reportar a história. Então, as informações sobre a extensão do que o casal vinha enfrentando deste perseguidor são limitadas. Fontes especularam que a mulher seria acusada de perseguição criminosa devido ao assédio significativo, de acordo com relatos sobre a invasão domiciliar. Até agora, nenhuma acusação foi relatada pela mídia, e o nome da mulher nunca foi tornado público. Apesar do casal desejar manter seu perseguidor longe dos holofotes, o incidente mostrou que figuras públicas dificilmente conseguem a privacidade merecida. Felizmente, Julie, Jena e seus cães, presentes constantemente em seu conteúdo por anos, ficaram ilesos. Apesar deste incidente ter sido bem mais intenso que uma interação típica com um fã obcecado, não foi a primeira vez que o casal abordou publicamente o comprometimento de sua privacidade. Em setembro de 2017, quando Jena ainda estava ativa online, uma mulher apareceu em sua casa um dia, tendo dirigido pelo bairro com seu filho pequeno. Quando Julian atendeu a porta, ela perguntou a ele se esta era a rua em que Jena Marbles morava. Apesar de Julian ter dito à mãe que ir à sua casa era inadequado, ela defendeu-se alegando que muitos pais levavam os filhos às casas dos youtubers. Então a viagem provavelmente aconteceu a pedido do filho dela. Mas mesmo que ela tenha sido coagida pelo filho a dirigir até lá, Julian ainda colocou a culpa pelo encontro firmemente na mãe. Ele também demonstrou preocupação com a possibilidade de Jena atender a porta na sua ausência, sentindo-se pressionada a tirar uma foto ou explicar o encontro. Julian comentou sobre o ocorrido no vídeo "Não venha à nossa casa", um sentimento compartilhado por vários youtubers ao longo dos anos, principalmente os que mostram suas casas de forma destacada em seu conteúdo. Pode ser fácil esquecer, especialmente para os espectadores mais jovens, que essas casas não são apenas pontos de encontro de celebridades. E só porque eles tiveram acesso a elas através do conteúdo, não significa que eles têm o direito de se tornar parte desse mundo na realidade. Nossa próxima história cobre uma criadora que manteve uma reputação bastante volátil, Gabi Hanna. Depois de encontrar primeiro uma audiência no Vine, Gabi mergulhou em uma série de diferentes formas de conteúdo, variando de comédia a música. Com o passar do tempo, ela se abriu mais sobre suas lutas com a saúde mental, enquanto lentamente adquiria o que muitos chamariam de status de low-call. Mas a reação contra Gabi às vezes escalou além de apenas críticas. Em 8 de maio de 2020, ela publicou uma série de tweets revelando que estava lidando com um perseguidor persistente e implorou para que ele deixasse ela e sua família em paz.
Ela também descreveu como a situação a estava afetando, causando um grande grau de paranoia e tornando difícil interagir com os fãs, pois, citando, "Você nunca sabe se é a pessoa que te machucou por trás do teclado." Nunca foi revelado se este indivíduo era um crítico especialmente severo ou um fã perigosamente entusiasmado, mas não foi a última vez que Gabby teve que lidar com esse tipo de comportamento. Em agosto de 2020, Gabby começou a postar uma quantidade notavelmente grande de vídeos em sua conta no TikTok. Mais de 100 por dia. Todos eles com uma carga emocional muito forte. No meio dessa postagem frenética, outra figura de repente se tornou parte do conteúdo. Um homem conhecido simplesmente como Nicholas. Um estranho que Gabby disse que convidou para entrar em sua casa para usar o banheiro. Um amigo acabou de me mandar uma mensagem e eu disse a ele que ia correr por um cara que apareceu na minha casa e pediu pra orar comigo. Foi muito legal. E a mensagem dele foi: Gabi, me escute agora, tire esse homem da sua casa. Ao longo de 9 vídeos postados em rápida sucessão, Gabby pareceu se aproximar de um estranho, referindo-se a ele como uma alma perdida e um irmão em Cristo, e expressou sua alegria em encontrá-lo tão inesperadamente. Ao longo do resto do dia, eles oraram juntos, ouviram música, compartilharam café e até se preparavam para correr. Durante a enxurrada de uploads, um dos amigos de Gabby mandou uma mensagem para ela e incentivou a criadora mentalmente instável a tirar Nicholas da casa o mais rápido possível, o que ela inicialmente descartou. Mas este não foi um encontro aleatório, e ao longo do dia, Nicholas havia postado vários vídeos em sua própria conta. O primeiro deles tinha a legenda, fora da casa de Gabby Hanna, que revelou um detalhe muito revelador. O visitante já sabia quem ela era, e provavelmente estava ciente da situação e das preocupações em torno dela. Os vídeos subsequentes, feitos depois que ele ganhou a confiança de Gabby, mostraram o interior de sua moradia em grande detalhe. Nunca ficou claro o quanto essa invasão domiciliar foi premeditada, mas rapidamente desmoronou quando Gabby descobriu que Nicholas tinha vindo especificamente para procurá-la. A propósito, Nick, eu sei que você sabe quem eu sou. Vamos lá. Por que você mentiu pra mim todo esse tempo? Por que você mentiu? Isso é pra minha acne. Saia da minha casa. Agora. Agora. O vídeo terminou abruptamente, seguido por outro mostrando-a chorando em frente a um espelho com a legenda: "Alguém acabou de invadir minha casa." Muitos espectadores viram a presença de Nicholas da mesma forma, questionando o que o motivou a invadir sua vida pessoal. Após os eventos do dia, em meio a uma onda de críticas, Nicholas postou mais TikToks tentando justificar suas ações. Sua explicação foi que ele tinha visto toda a preocupação em relação a Gabby, incluindo várias sugestões de que alguém deveria ir ajudá-la, e assumiu para si mesmo a tarefa de fazer exatamente isso. Mantendo que suas intenções eram boas, ele também observou que suas ações não eram tecnicamente ilegais e que ele saiu assim que foi solicitado. Felizmente, não houve mais encontros entre os dois, e Gabby lançou uma série de vídeos na semana seguinte explicando que seu comportamento havia sido o resultado de um episódio maníaco causado por seu transtorno bipolar. Vocês acharam que eu fui idiota por deixar um estranho entrar para usar o banheiro? Sim, talvez eu tenha julgado mal. Sabia que poderia machucá-lo se necessário. Isso intensificou o desconforto durante os eventos e deixou muitos espectadores agradecidos que Nicholas não se tornou agressivo quando confrontado com a realidade de suas ações. Em janeiro de 2019, surgiu outro caso aterrorizante de perseguição baseada no YouTube. Este caso é único, pois o streamer conseguiu permanecer anônimo, com detalhes surgindo apenas após o julgamento já ter sido concluído. Embora o nome da vítima nunca tenha sido publicado, os detalhes do assédio de seu perseguidor e os planos que ele tinha para ela eram perturbadores, para dizer o mínimo, e só aumentavam com cada novo desenvolvimento. Eles mostraram uma imaginação para violência intensa e um desejo de controle que só poderia ser obtido à força. O nome do perseguidor era Keo Ni, um jovem de 24 anos da Estônia que conheceu sua vítima através do jogo online RuneScape em 2017, após descobri-la através de seu blog proeminente sobre o assunto.
Em 8 de março daquele ano, ele escreveu um e-mail para ela cheio de súplicas por intimidade e garantias de que ele era o único homem no mundo que poderia fazê-la sentir o verdadeiro amor. A mensagem revelou a perspectiva perturbada de Ni, como quando ele escreveu: "Eu posso ser um pouco psicopata, mas está tudo bem porque todos nós somos um pouco bagunçados na cabeça se você realmente pensar sobre isso." Ele também mencionou as pensamentos e planos que ele vinha desenvolvendo para sua vítima, embora ele não pudesse explicar esses pensamentos porque, Senhor Sombra disse não. Mas essa desconexão da realidade, tanto em como Ni se via quanto em como ele via seu relacionamento imaginário com sua vítima, logo se tornaria assustadoramente real. Os e-mails continuaram a chegar, com o próximo começando de forma apologética, mas rapidamente mudando para exigente e ameaçador. Ni disse que não havia uma terceira opção para eles além de uma amizade ou relacionamento romântico, e que ele arruinaria a vida dela se ela se recusasse a responder a ele. Ele também se recusou a se afastar da conexão imaginária e que esse comportamento, citando, realmente mostra o quanto eu me importo com você e o quanto eu te amo. Mais tarde, naquele dia, chegou outro e-mail que derrubou toda a pretensão de afeto. O perseguidor ameaçou ir ao Reino Unido com o objetivo de vida de encontrar e matar sua vítima. Ele escreveu uma longa descrição, grotescamente detalhada, de seus planos para sequestrar, torturar e violar o blogueiro. A linguagem do e-mail tornou-se cada vez mais reverente à medida que avançava, com Ni até mesmo alegando que suas ações seriam celebradas. Mais um e-mail naquele dia revelou que o escritor havia perdido completamente o contato com a realidade. Ele continha passagens como: "Eu sou a escuridão e você é a luz. Eu sou psicopata e você é uma borboleta social." Este coringa da vida real divagou sobre como o relacionamento deles era impossível, mas também que sua vítima não merecia o relacionamento em primeiro lugar. Depois disso, as mensagens pararam brevemente. Com o perseguidor aparentemente tendo saído da fixação, mas em 23 de abril elas recomeçaram. Ni enviou ao blogueiro imagens dele mesmo com flores e bebidas alcoólicas, de novo arrependido e desesperado por interação. Ni enviou uma série de mensagens sexuais extremamente gráficas e começou a fazer promessas ameaçadoras sobre o que aconteceria quando ele a encontrasse, após não receber resposta novamente. Desde então, as comunicações de Ni foram principalmente por meio de tweets bizarros para o blogueiro, que continuou a ignorá-los constantemente, segundo documentos judiciais. A mais preocupante dessas mensagens incluiu uma série de fotos da casa da vítima que Ni tirou depois de finalmente viajar para Liverpool em janeiro de 2019, com a ameaça de que, se ela continuasse a recusar seus pedidos, ela veria, citando, "o que eu sou capaz de fazer." Pouco depois ele cumpriria suas palavras. No mesmo dia, Ni foi preso fora da casa do criador anônimo. Segundo o pai, o perseguidor bateu na porta, cumprimentou-o e o homem mais velho viu os nomes dele e da esposa escritos no bloco de notas do perseguidor. Sentindo perigo, o pai convenceu Ni de que sua filha não morava lá e rapidamente chamou a polícia quando ele estava fora de alcance auditivo. Naquele instante, a blogueira se escondia no andar superior, buscando não ser vista e evitar provocar mais o perseguidor. Ni conseguiu fugir, mas no dia seguinte, quando os policiais passaram pela casa para instalar alarmes de pânico, o notaram observando de perto. Quando se aproximaram dele, ele fugiu do local e entrou em um carro dirigido por um homem mais velho. A polícia alcançou o perseguidor e o arrastou para fora do veículo, prendendo também o motorista. O homem era o pai de Ni, que se ofereceu para levar seu filho a Liverpool para assistir a um jogo de futebol, desconhecendo suas reais intenções. O pai de Ni foi temporariamente suspeito de auxiliar um infrator, mas logo foi liberado sem acusações. Quando as posses do perseguidor foram examinadas, descobriu-se que ele estava carregando um kit bizarro que incluía luvas, uma máscara para os olhos, um rolo de fita, tesoura, uma chave de fenda, uma garrafa de bolso cheia de amônia, uma seringa e um grande brinquedo adulto dourado. Ni tinha desculpas para alguns itens. Ele alegou que a máscara era para o seu voo e que o brinquedo era apenas um massageador facial. Mas não havia explicação para o resto, e a investigação prosseguiu. Com o julgamento em andamento, a resistência de Ni à realidade logo desapareceu.
Ele admitiu que fez um esforço extenso para encontrar sua vítima e eventualmente admitiu 2 acusações de perseguição. Mas ele negou qualquer intenção de cometer um delito sexual, uma acusação mais séria que o juiz optou por não prosseguir depois que Ni argumentou que não teria levado seu pai com ele se tivesse a intenção de cometer um crime dessa natureza. O perseguidor não tinha endereço fixo durante o julgamento, que foi brevemente adiado para a realização de testes psiquiátricos para determinar seu estado mental. Após suas avaliações, os médicos determinaram que Ni tinha uma combinação de autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e esses diagnósticos inconclusivos levaram-nos a considerar o jovem problemático inadequado para mais tratamento em um hospital devido ao perigo que ele representava para o público. Jonathan Savage defendeu em tribunal que, apesar de alguns e-mails de Nye terem sido extremamente angustiantes, sua real motivação era a busca do relacionamento imaginado, não a violência. Ele também defendeu os itens incomuns encontrados no carro de Ni, alegando que o brinquedo adulto era apenas um relaxante muscular. A mãe do réu acrescentou que a seringa era para o Ni usar em si mesmo para uma condição médica não especificada, enquanto a amônia era usada para reanimá-lo quando ele sofria um ataque epiléptico. A linha de defesa era que Kni não pretendia causar nenhum dano real à sua vítima e que os itens tinham que ser considerados no contexto de seu recém-diagnosticado estado mental. O juiz Clement Gladstone aceitou alguns dos argumentos da defesa, mas não concedeu que as ações de Ni foram sem intenção maliciosa. Embora ela reconhecesse que pode haver uma explicação inocente para cada um dos itens individuais no kit, a presença deles juntos era mais indicativa de uma ação planejada e que o perseguidor provavelmente viu uma oportunidade de ouro para perseguir sua vítima quando seu pai sugeriu a viagem para Liverpool. Embora o réu tenha dito anteriormente à polícia que o conteúdo de seus e-mails era uma piada, o juiz não tratou como tal e reforçou o estresse e o medo que Kni havia infligido à sua vítima, deixando-a com problemas persistentes de sono. Gladstone chamou o cyberstalking de uma praga do século XXI e condenou Kni a 21 meses de prisão, além de impor uma ordem de restrição indefinida para melhor proteger sua vítima e sua família. O passaporte do perseguidor foi confiscado e ele seria repatriado após sair da prisão. Mesmo quando confrontadas com um perseguidor cujo assédio parece interminável, muitas vítimas optam por não falar por medo de piorar a situação. O público geralmente só ouve sobre esses incidentes quando indivíduos infelizes chegam ao limite. Em 2020, a popular vlogger Yui Pion compartilhou sua história após atingir esse ponto. De acordo com seu vídeo sobre o assunto, ela havia sido paciente com seu perseguidor por mais de um ano, avisando-o repetidamente que o denunciaria. Embora isso às vezes lhe desse um descanso do assédio, ele sempre recomeçava. No início, o comportamento estava contido apenas na comunicação digital, mas ainda assim foi longe o suficiente para que a vlogger dissesse que o perseguidor conseguia descobrir qual trem ela estava pegando ou qual assento de avião ela ocuparia ao viajar. A linha para o assédio mais direto foi cruzada logo depois, e o Pion mencionou que o ponto de virada da confusão para o medo veio quando ele apareceu de repente em sua casa. Inicialmente, ela presumiu que a pessoa era apenas um fã dedicado, mas logo ficou claro suas verdadeiras intenções. Este primeiro encontro pessoal foi seguido por muitos outros, incluindo uma vez em que ela foi perseguida pelas ruas de sua cidade. Eventualmente, ele até a seguiria durante uma transmissão ao vivo que ela fazia em uma plataforma de streaming coreana. Yui Pion mostrou uma captura de tela dessa transmissão, onde o perseguidor podia ser visto diretamente atrás dela, digitando mais mensagens abusivas no chatbot mesmo enquanto ela implorava para ele parar. Um dos comentários dele naquele dia dizia que eles apenas se encontraram por destino enquanto ele estava passando. Foi apenas um acidente, mas já era tarde demais para essa defesa ter algum peso. Essa foi a única vez que Yui Pion se manifestou publicamente contra essa pessoa, então talvez uma resposta tenha sido suficiente para abalar sua obsessão. Sempre pode haver mais nessa história que foi ofuscada por processos legais, mas esperamos que a streamer tenha conseguido recuperar um senso de segurança, tanto online quanto offline, e ela não precisa mais ficar olhando por cima do ombro enquanto compartilha sua vida com seu público.
Na década de 2010, Roman e Brittany Atwood foram possivelmente o maior casal do YouTube no mundo, que começaram com vídeos de pegadinhas antes de mudar para vlogs de família. Seu canal principal sozinho acumulou mais de 15 milhões de inscritos até a virada da década, com uploads consistentes desde 2013 que deram à internet uma visão extensa das aventuras e pegadinhas que sua família compartilhava. Mas no início de 2020, esse fluxo constante de conteúdo começou a diminuir, parando eventualmente por completo. E isso não foi apenas no YouTube. Aparentemente do nada, toda a presença do casal nas redes sociais desapareceu. A audiência ficou confusa a princípio, mas logo surgiu uma preocupação mais geral. Depois de dedicar tanto tempo à plataforma, o que poderia ter causado o desaparecimento deles? Em 23 de janeiro de 2021, um novo vídeo finalmente apareceu, no qual Roman e Brittany explicaram o que os manteve offline por tanto tempo. Estou animado para fazer este vídeo, mas é como se tivéssemos que reviver o que tem acontecido, precisamos falar, precisamos explicar para vocês, e não são realmente coisas que queremos repensar, então vai ser difícil. Aparentemente, um grupo de perseguidores engenhosos e implacáveis vinha perseguindo a família agressivamente por um tempo considerável, mas este grupo não estava tentando estabelecer nenhuma conexão pessoal. Em vez disso, eles enviavam uma constante enxurrada de mensagens de texto, correios de voz e mensagens Discord ameaçando agressão e morte. Embora Roman e Brittany mudassem regularmente suas informações pessoais, este grupo ainda conseguia rastreá-los, e o assédio escalou selvagemente a partir daí. Com o tempo, essas invasões na vida dos Atwood continuaram a se tornar mais diretas e se tornaram muito mais perigosas. Um dos incidentes mais assustadores ocorreu em um funeral, onde o grupo fez uma ameaça de bomba que abalou ainda mais a família já enlutada. Sem o conhecimento do casal, os hackers cancelaram o seguro do carro deles junto à seguradora. Eles receberam uma ligação de seu representante perguntando por que haviam decidido cancelar, pois estavam dirigindo desprotegidos sem saber. O objetivo dos perseguidores parecia ser desestabilizar completamente a família, e eles continuaram a enviar correspondências falsas para a casa deles de empresas falsas, como clínicas de aborto, o que aprofundou o medo do casal pela vida de seus filhos. As mensagens continham ameaças de incendiar a casa deles, deixando Roman e Brittany em constante ansiedade sobre qual seria o próximo limite ultrapassado. Mesmo com essa longa lista de violações, o casal afirmou que um vídeo explicando a totalidade do que sofreram poderia durar 1 hora, e que o desabafo deles mal arranhou a superfície. Devido à intensidade do assédio, o Federal Bureau of Investigation acabou se envolvendo e investigou profundamente o torrente de abusos para encontrar sua origem. Obviamente, o casal não revelou os detalhes da investigação do Bureau, mas aparentemente conseguiram pôr fim ao assédio, e a família agora se sentia segura o suficiente para retornar às redes sociais. Logo, a produção de conteúdo deles voltou a fluir com mais regularidade, porém não no mesmo volume de antes. A experiência pode ter deixado Roman e Brittany mais cautelosos sobre o quanto compartilhavam em seu canal e quais vulnerabilidades poderiam estar sendo exibidas sem querer. Os criadores expressaram entusiasmo e otimismo sobre o retorno, chamando-o de um novo começo. Apesar da felicidade do público em revê-los, ainda havia obstáculos pela frente. Roman falou sobre o episódio em 2022 no podcast Impulsive de Logan Paul, dando mais detalhes agora que a dor e o estresse diminuíram. Ele reiterou que eles não deixaram o YouTube voluntariamente. Eles foram instruídos a fazer isso pelo Federal Bureau of Investigation à medida que a investigação avançava, o que só aconteceu após um longo período de tempo em que o casal teve que continuar postando como se tudo estivesse normal. Como Roman contou, os vloggers basicamente tiveram que deixar o abuso acontecer para dar ao Federal Bureau of Investigation mais pistas para rastrear, uma tática que permitiu que eles encontrassem e prendessem o líder do grupo de perseguição. Enquanto isso, o problema persistia de uma fonte diferente. Em 31 de agosto de 2021, o casal fez o upload de um episódio de podcast que detalhava outra perseguição que haviam enfrentado recentemente. O segundo culpado desenvolveu uma fixação em Brittany, que Roman disse ser a motivação mais comum para os seguidores obsessivos que o casal enfrentou ao longo de suas carreiras.
com um deles até hackeando seu Facebook e mudando seu status de relacionamento para solteira apenas para reforçar suas delusões. Este novo perseguidor começou a enviar cartas de amor para Brittany, expressando o desejo de salvá-la da vida miserável que ele imaginava que ela estava vivendo. Ele então viajou para a antiga casa dos Atwoods, onde eles mantinham seu estúdio de podcast, e invadiu o local. Não estava claro o que ele pretendia fazer se encontrasse Brittany, Roman ou os dois juntos. O casal e seus filhos escaparam por pouco do perseguidor. Felizmente não estavam presentes no momento. Após sair do estúdio, o perseguidor seguiu viajando para locais mostrados nos vídeos da família. Nesse momento, os youtubers já sabiam de sua presença e alertaram a polícia sobre o veículo a ser procurado, com base nas imagens de segurança de sua residência. Em breve, o perseguidor foi interceptado e preso, encerrando o dia perturbador. Roman disse que durante essa campanha de assédio, Brittany estava mais assustada do que ele jamais a tinha visto. Apesar de esses encontros possivelmente prosseguirem para criadores famosos, Roman e Brittany declararam repetidamente que, devido ao seu longo histórico com perseguidores, continuam sendo monitorados por agências policiais que acompanham esse comportamento. Sempre que eles discutem o assédio que já enfrentaram antes, vem com um aviso para qualquer um que possa tentar fazer o mesmo, de que provavelmente estão sendo observados quanto mais se aproximam da família Atwood. Frequentemente, os perseguidores estudam suas vítimas antes de se aproximarem, mas em alguns casos, suas ações extremas parecem surgir repentinamente. Este foi o caso de Jessica Clements, uma modelo e youtuber que acumulou uma grande audiência através de seus vídeos sobre moda e conselhos de maquiagem. Embora esta área de conteúdo em particular tenha visto o nascimento de muitos relacionamentos parasociais, Clements não enfrentou o problema diretamente até fevereiro de 2019. O homem era Solaj Isaac, um belga de 40 anos que já havia enviado centenas de mensagens para a criadora no Instagram. Quando ele não recebeu uma resposta, ele decidiu voar para Nova York e procurá-la pessoalmente. Jessica soube de sua presença quando ele enviou uma foto dele mesmo no saguão do prédio onde ela morava anteriormente. Aparentemente, ele conseguiu descobrir onde ela morava comparando algumas das fotos e vídeos que ela postou com o Google Earth, mas não sabia que ela havia se mudado. O advogado da modelo, Sal Strazulo, confirmou mais tarde que o assédio de Isaac foi o motivo pelo qual Clements se mudou em primeiro lugar, e que o porteiro do prédio agiu rapidamente quando o homem chegou e exigiu vê-la. Logo após enviar a foto, Isaac foi preso e acusado de perseguição. Após o incidente, o gerente de Clements, Max Hirsch, entrou em contato com Isaac e disse para ele cessar todo o contato futuro com ela. A resposta do lunático foi previsivelmente agressiva, que já incluía as frases "você é um homem morto e eu vou te Como o criador estava fora da cidade na época, a acusação de Isaac foi apenas um delito menor, mas ainda veio com uma ordem de proteção que impediria o homem de tentar alcançar Jessica novamente. Clements não divulgou uma declaração de imediato, mas logo postou vários TikToks descrevendo a sua versão dos fatos. Nos vídeos, ela relatou a incredulidade sentida conforme a situação se desenrolava. Esse cara é obcecado por mim e voou pra Nova York pra tentar me encontrar, então eu estou lá pensando que isso é loucura, mas não tem como ele conseguir me encontrar, e então eu começo a abrir as fotos e ele está no prédio do meu apartamento, de onde me mudei 2 meses antes disso. Depois disso, ela ficou com um amigo, pois seu novo apartamento ainda era bastante próximo do antigo e ela não queria correr o risco de Isaac encontrá-lo. Como esperado, esse incidente também a fez se mudar de novo. Mesmo com uma ordem judicial, Clements seguia recebendo centenas de mensagens diárias que revelavam a nítida instabilidade do remetente. O perseguidor aparentemente acreditava que havia uma conspiração para mantê-lo longe da influenciadora, com uma das mensagens até acusando Mark Zuckerberg de ser o culpado. O homem imaginou um relacionamento completo e interpretou erroneamente a falta de respostas dela como confirmação de sua veracidade. A modelo também mencionou que em uma mensagem Isaac expressou acreditar que ela se comunicava com ele através de postagens e histórias não relacionadas no Instagram.
Mas quando ela denunciou a enxurrada de mensagens, que também continham ameaças contra ela e seus amigos, a polícia inicialmente não pôde intervir, porque Isaac ainda não havia tomado nenhuma ação física direta contra ela. As mensagens que ele enviou para seus amigos, especialmente os homens, eram tão gráficas e perturbadoras que ela conseguiu uma ordem de restrição junto com sua prisão. A partir daí, ela se afastou do processo, deixando seu advogado cuidar das coisas e tentando superar o medo e a ansiedade da situação. Ela também disse que não queria dar a ele a satisfação de participar de seu relacionamento falso em qualquer nível. O perseguidor foi solto após sua prisão e provavelmente voltou para casa com uma ordem de proteção vigente. Como não houve mais nenhuma palavra sobre ele, pelo menos publicamente, esperamos que seja aqui que a história termine para a vítima. A streamer do Twitch, Sweet Anita, teve alguns encontros com perseguidores e não se esquivou de tornar públicos os detalhes desses incidentes. Ela se pronunciou pela primeira vez em 2019, compartilhando detalhes sobre um homem encontrado dormindo fora de sua casa, o mesmo que a assediava por mensagens havia meses. Ela contou que ele se mudou para perto de sua casa e que a polícia foi uma proteção pouco confiável, mesmo com seus vários relatórios. O perseguidor foi brevemente detido após ser encontrado com uma faca, mas apesar da abundância de provas contra ele, incluindo capturas de tela, gravações, depoimentos de testemunhas e até uma confissão, ele foi liberado com nada mais do que um aviso. Anita ficou indignada com a resposta morna da polícia, e seus medos sobre o que o perseguidor era capaz logo se tornariam reais. Depois de se instalar tão perto dela, ele regularmente perseguia a streamer pelo seu bairro enquanto ela tentava seguir seu dia, frequentemente se aproximando o suficiente para provocar um confronto. Um dos incidentes mais extremos aconteceu quando ele a seguiu até uma loja. Quando ela saiu e o encontrou esperando do lado de fora, pediu para ele deixá-la em paz e perguntou se ele tinha uma faca, mas ele não respondeu. Em seguida, ela perguntou se poderia caminhar para casa sozinha e, embora ele tenha respondido que sim, começou a segui-la assim que ela continuou seu caminho. Mas os dois comerciantes que observavam a situação agiram rapidamente, segurando o perseguidor o suficiente para Anita escapar sem ser seguida. Em sua transmissão sobre os eventos, ela afirmou que essa confusão não era a pior coisa que ele já havia feito. Em algum momento anterior, ele aparentemente a havia agredido fisicamente, embora ela não tenha entrado em mais detalhes. O perseguidor foi preso novamente pouco depois e sentenciado no dia seguinte. Desta vez, uma ordem de restrição foi imposta proibindo-o de entrar na cidade de Anita, sendo rapidamente enviado para recolher seus pertences e desocupar a casa de hóspedes onde estava. A streamer expressou esperança de que estaria segura após essa condenação, mas o envolvimento das autoridades não foi tão definitivo quanto parecia. Veja, o fã obsessivo recebeu apenas uma sentença suspensa, deixando-o livre para violar a ordem de restrição sem quaisquer barreiras reais. E logo ele faria exatamente isso. Em 14 de julho de 2020, Anita tweetou que seu perseguidor havia reaparecido, compartilhando uma ameaça de morte que ele enviou durante a transmissão, referenciando o encontro anterior deles e deixando claro que sua obsessão não havia terminado. Embora ela tenha denunciado o assédio contínuo, a polícia aparentemente continuou a não ser útil e mostrou um mal-entendido geral de como seu trabalho funcionava. Sugeriram que ela trancasse as portas e parasse de criar conteúdo para interromper o assédio. Mas soluções simples como a realocação não eram uma possibilidade para Anita, que cuidava de sua mãe idosa e tinha vários animais de estimação para manter em seu lugar. Isso sem mencionar sua síndrome de Tourette, que dificultava ter uma carreira além da transmissão ao vivo. Sem proteção confiável, Anita sentiu que estava sozinha para se defender. Ela manteve contato frequente com o perseguidor, interagindo com ele durante as lives. Mas esse reconhecimento não o dissuadiu. A segurança dela dependia principalmente de si mesma, e mesmo sem relatar mais incidentes com esse homem, provavelmente nunca se livrará completamente de sua presença. Mesmo assim, o streamer não ignorou esses incidentes. Nos próximos anos, ela contaria sua história em podcasts e em seus próprios vídeos, espalhando a conscientização de como o problema a afetou e como ela conseguiu lidar com o medo e a ansiedade constantes em seu rescaldo. Infelizmente, o problema voltaria a surgir em 2022.
Eles acreditam que se agirem de forma ruim o suficiente, conseguirão provocar uma reação prolongada de você. Você vai me amar? O problema ressurgiu em 2022, quando ela revelou uma série de mensagens diretas estranhas recebidas no Twitter. Nessas mensagens, o remetente detalhou como planejava acessar o popular evento TwitchCon disfarçado para que ele pudesse se aproximar do streamer sem ser percebido. Embora ele tenha afirmado que não tinha intenção de machucá-la, esses planos foram entregues junto com várias declarações de amor, então havia uma causa óbvia para a preocupação. Embora muitos digam que streamers femininas têm mais facilidade em receber doações e se sustentar, o lado negativo é que elas também são mais propensas a enfrentar o surgimento de relacionamentos parasociais. E isso muitas vezes leva a fãs obsessivos interpretando o conteúdo que consomem e determinando algum significado oculto onde não existe. De alguma forma, Anita Stalker havia se convencido da mesma coisa, embora talvez o conhecimento de que ele só poderia se aproximar dela disfarçado indicasse que ele tinha alguma consciência do que estava fazendo. Mas perseguir raramente parte de uma mente estável, e Anita destacou que os envolvidos nesse comportamento tinham uma abordagem comumente persistente. Ela frequentemente encontrava usuários que inundavam seu chat com perguntas sobre seu status de relacionamento, ou pedindo que ela criasse uma conta no OnlyFans, e não importava quantas vezes ela bloqueava ou removia as mensagens, elas continuavam chegando. Anita também compartilhou mais detalhes sobre o perseguidor. Ela o descreveu como um sem-teto louco que infiltrou seu servidor Discord e convenceu outros membros da comunidade a financiar suas despesas de vida. Foi supostamente aqui que ele acumulou os fundos para comprar um ingresso para a convenção da Asynchronous Arcon 10 para a convenção, embora nenhum de seus doadores tivesse qualquer ideia de quais eram suas verdadeiras intenções. Felizmente, o perseguidor não conseguiu agir conforme planejado, mas a atmosfera na convenção provavelmente foi tensa para Anita mesmo assim. Ainda assim, apesar de tudo, a streamer expressou agradecimentos ao seu público por mantê-la à tona e dar-lhe a motivação para continuar com sua paixão. Repetir as mesmas perguntas incessantemente pode ser desgastante e cansativo. Você tem um namorado? Você tem um namorado? Você tem um OnlyFans? Você tem um Instagram? Qual é o seu Snapchat? E existem pessoas como você que me fazem feliz por estar aqui. Diante de experiências como a dela, a perspectiva de desistir e se afastar para evitar futuros assédios seria inevitável. Mas a perseverança tem sido um tema comum nessas histórias. E na maioria dos casos, as relações genuínas que são formadas entre um criador e sua audiência tendem a prevalecer sobre as imaginadas. Alex Belfield era um ex-apresentador da British Broadcasting Corporation, que travou uma guerra psicológica contra seus colegas e inimigos autodeterminados que os levou ao limite da sanidade, especialmente quando seu abuso era tecido em seu conteúdo e amplificado por sua audiência. Esse comportamento acabaria levando a uma batalha jurídica de alto perfil, transformando a personalidade online em um conto de advertência sobre como a influência pode ser usada como uma arma. A carreira de Belfield decolou em 2010, quando ele foi contratado como apresentador na British Broadcasting Corporation Radio Leeds, após uma passagem por uma estação menor. Embora ele já tivesse mostrado algumas falhas profissionais, como quando se referiu a uma adolescente grávida como uma pequena tartaruga suja, esperava-se que ele trouxesse alguma personalidade para seu novo papel, mas os produtores conseguiram mais do que esperavam e logo Belfield começou a acumular uma longa lista de conflitos no local de trabalho, seja provocando uma onda de reclamações dos ouvintes por fazer comentários sugestivos no ar, ou deixando colegas de trabalho em lágrimas após discussões acaloradas. Após apenas 10 meses, Belfield finalmente cruzou a linha quando fez uma insinuação para a repórter do tempo da estação, insinuando que ele tinha se masturbado pensando nela. Rosina Breen, a editora-chefe da estação, demitiu-o imediatamente. Mas como ela e o resto dos inimigos de Belfield aprenderiam, ele sabia como guardar rancor. A partir daí, o ex-apresentador tentou se reinventar no espaço online, com um canal que eventualmente viria a ser chamado de A Voz da Razão. Embora inicialmente produzisse entrevistas com celebridades e críticas para teatro e restaurantes, ele se deslocou cada vez mais para a esfera política reacionária de direita quando a pandemia atingiu, surfando na onda do sentimento anti-woke.
Mas ele encontrou um obstáculo em 2022, quando o YouTube desmonetizou seu canal, após um artigo negativo no Times que destaca a crescente proliferação de vídeos de teorias da conspiração extremamente lucrativos na plataforma. Em resposta a essa perda de receita, Alex logo estabeleceu um canal secreto em seu próprio site, mantendo seu conteúdo protegido atrás de uma paywall de 1 libra. Em vários vídeos e aparições na mídia, Belfield ridicularizava abertamente aqueles que considerava seus inimigos. Funcionários da British Broadcasting Corporation, adversários políticos e qualquer um que o contrariasse eram alvo de críticas desmedidas. Apesar de ser comum para canais que operavam no espaço reacionário que Belfield era conhecido por ocupar, ele também costumava dizer diretamente aos seus seguidores para procurarem suas vítimas e continuarem o assédio em seu nome. Alex tirava fotos das redes sociais de seu alvo e as usava em vídeos para distorcer narrativas, que seus milhares de espectadores aceitavam como fato. Apesar de muito do seu assédio já ser de conhecimento público, somente mais tarde naquele ano, a real extensão de suas ações seria revelada. 8 reclamações, a maioria delas de seus ex-colegas de trabalho, levaram a personalidade online ao tribunal, revelando detalhes de extensas campanhas de perseguição contra eles. Algumas vítimas recebiam mensagens abusivas de Belfield por mais de 10 anos, compartilhando milhares de e-mails, ligações, serviço de mensagens curtas e outras comunicações recebidas. Algumas dessas perseguições se estenderam além das próprias vítimas, alcançando seus amigos, familiares e colegas, tudo em um esforço para minar suas reputações e vidas de qualquer maneira possível. Uma vítima compartilhou que Belfield havia mentido sobre ele ter um caso com outro apresentador da British Broadcasting Corporation, e graças à considerável audiência de Alex, desinformações como essa foram impulsionadas, repetidas sem provas e constantemente trazidas à tona. Essas mentiras incluíam comentários ofensivos sobre a aparência física deles, observações sexualizadas e falsas alegações de que os receptores do assédio incessante de Belfield haviam sido os que o intimidavam. A verdadeira escala dessas campanhas é difícil de determinar, dado o quão extensas se provaram ser, mas o impacto mental nas vítimas foi igualmente profundo. O juiz ouviu testemunhos de vítimas falando sobre sua saúde mental sendo destroçada, vivendo em constante medo de Alex ou seus seguidores aparecerem em suas casas, com alguns investindo milhares de libras em sistemas de segurança. Ao apresentar evidências sobre sua experiência ao tribunal, o apresentador da British Broadcasting Corporation, Jeremy Vine, observou que já havia sido seguido por um perseguidor físico antes, mas a experiência havia sido, citando, um piquenique comparado a esse cara. Durante todo o processo, Belfield manteve sua inocência, insistindo que ele era a verdadeira vítima e que havia sido silenciado, mas essa narrativa era difícil de acreditar quando comparada à quantidade de evidências de suas ações. O julgamento terminou com o juiz condenando a personalidade online a 5 anos e 26 semanas de prisão, chamando-o de um tipo de perseguidor muito mais perigoso do que os perpetradores típicos, já que Belfield havia efetivamente transformado a internet em uma arma contra suas vítimas. O tribunal também impôs uma ordem de restrição indefinida para impedir que Belfield entre em contato com seus inimigos no futuro. Embora a sentença tenha proporcionado a eles algum alívio do medo constante incutido neles, esse alívio não durou muito. No mesmo dia surgiu um vídeo no canal privado de Belfield. Neste upload, que claramente havia sido produzido caso o julgamento não fosse a seu favor, Alex rejeitou toda a responsabilidade por sua prisão, declarando que simplesmente estava se defendendo daqueles que haviam, citação, dizendo coisas que eu sentia serem falsas. Ele encerrou com as palavras "nós voltaremos", que poderiam ser interpretadas como um grito de incentivo para seu público ou um aviso para suas vítimas. Em poucos dias, mais de 15 mil pessoas assinaram uma petição para libertar Alex Belfield, e seu público no tribunal não hesitou em apoiá-lo. Se algo, sua prisão foi mais uma prova de sua narrativa, e essa perspectiva distorcida dos eventos só continuou a se espalhar desde que sua sentença começou. Liz Green, um de seus alvos na British Broadcasting Corporation, disse que nós éramos a curva de aprendizado para Belfield.
Ele percebeu o que podia fazer e fez isso com impunidade. Nós éramos o ato de aquecimento. Resta ver o que acontecerá quando Belfield sair da prisão. Talvez ele tente reconstruir sua reputação destruída, ou talvez ele dobre a aposta em seu público atual. E veja até onde pode levar a crença deles. Então aí você tem alguns dos casos mais notórios de perseguidores na web mundial. E embora eu não acredite que esse problema se resolverá tão cedo, eu espero que as agências de aplicação da lei se saiam melhor no controle do problema. E com isso, acho que vou encerrar o vídeo aqui. Até a próxima. Obrigado por assistir.